começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter com as contas para não se endividar. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. Também diz que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores. E para falar sobre o cuidado com as contas, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Rogério Rocha, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, da seção de Goiás da OAB. Também vamos conversar com Nilton Marques, membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e professor do Núcleo de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Nilton, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se o brasileiro ele é organizado ou muita gente se enrola com as contas? Olha, muita gente se enrola com as contas, porque durante muito tempo nós vivemos num período hiperinflacionário. Então, os hábitos, os costumes que as pessoas tinham era o seguinte, comprar logo, porque amanhã ou no futuro os preços iriam subir. Então, com isso, era um faz de conta. Era uma corrida, né, para justamente não deixar os preços, né, depreciarem demais o orçamento das pessoas. Isso por um lado. Por outro lado, realmente as pessoas têm dificuldade tanto pela questão inflacionária como também com os hábitos. As pessoas não conseguem fazer um planejamento financeiro, que isso é coisa de país emergente ou em desenvolvimento. Doutor Rogério, e a Constituição ela fala que os sucessores podem herdar as dívidas, mas de que forma que isso pode acontecer? Na verdade, o que o Código Civil estabelece é que o herdeiro, aberta a sucessão, só responderá pelas dívidas se o patrimônio deixado pelo decursus, pelo falecido, conseguir pagar aquelas dívidas. Vou dar um exemplo prático. Suponhamos que o cidadão faleça e deixe, por exemplo, R$100 mil de patrimônio e deixe uma dívida de R$80 mil. O patrimônio que seria destinado aos herdeiros, ele servirá para pagar aquela dívida, né, de R$80 mil e os R$20 mil será partilhado com os herdeiros que vão receber a sucessão. É importante destacar que se houver, por exemplo, uma sucessão onde o decurso, o falecido, não deixe patrimônio e deixe dívidas, ninguém herda dívida, as pessoas só herdam patrimônio. Então, nesse caso, não há obrigação legal de fazer o pagamento dessas dívidas. E as ofertas são tentadoras. Financiamento com juros zero, prestações a perder de vista. Mas é preciso tomar muito cuidado, principalmente quando a compra envolve um bem caro, como um automóvel, por exemplo. Comprar por impulso e sem pensar nas outras contas pode significar problemas. Comprar um carro é o sonho de muitos brasileiros. Para quem não tem o valor à vista, a opção é o financiamento do veículo. Mas junto com estas prestações, somam-se também IPVA, seguro, combustível e outros gastos da pessoa. É aí que surge a renegociação. O PROCON alerta que geralmente quando os valores são renegociados, os juros são ainda mais altos. No momento que ele vai renegociar, a instituição financeira não vai de forma alguma perder dinheiro. Então, se ele preferir estender esse financiamento, com certeza a taxa de juros que vai ser aplicada é maior do que no contrato inicial. Vai ser aumentada a quantidade de prestações e reduzido o valor, mas o que ele vai pagar no final é muito maior do que o que ele pagaria com o contrato principal. Esse advogado recomenda que o consumidor comprometa no máximo 30% da renda com financiamento do carro e da casa, e que evite renegociar a dívida diretamente com a instituição financeira. A melhor negociação é feita sempre com assessoria qualificada, uma assessoria especialista. Qualquer renegociação, ela aparentemente, no primeiro momento, é boa. Mas a médio e longo prazo, aquele consumidor que renegociou diretamente vai se tornar novamente inadimplente. Segundo o advogado, é preferível o consumidor continuar inadimplente, juntar e só então fazer a proposta de quitação da dívida. O tempo de inadimplência está a favor do devedor. Por quê? Porque quanto mais o devedor atrasa, maior o risco da instituição não receber. Ora, se esse risco aumenta, proporcionalmente o desconto para a quitação também aumenta. Já o PROCON alerta que ao fazer isto, o consumidor pode ter outros prejuízos.
ele até pode conseguir a renegociação dessa dívida posteriormente, mas os prejuízos perante o mercado de crédito que ele vai ter são muito maiores do que o cumprimento efetivo do contrato, do primeiro contrato que ele firmou com a instituição financeira. Doutor Newton, a gente viu aí duas opiniões diferentes. E para o senhor, quando é que é uma boa opção renegociar a dívida? Interessante isso aí, que lembra muito a discussão entre os economistas. Para casa, a opinião de dois economistas, existem três opiniões. Então, eu estava revendo ali. É claro que o advogado está certo quando colocou aquilo, como a pessoa do PROCON. Eu que sou aposentado do Banco Central, a gente sempre recomenda, né, o órgão regulador, que é o Banco Central, de que os bancos têm que fazer provisionamento para justamente, né, enfrentar a inadimplência. Mas também as pessoas vão pagar um juro mais elevado se tiverem que contrair. Ninguém imagina que vai contrair uma vez só na sua vida. Ele vai contrair várias vezes. Então, não adianta ele chegar e deixar a dívida aumentar, que aparentemente, conforme o advogado falou, é um ponto positivo, porque na hora de negociar, diz assim, ó, você quer receber alguma coisa, não quer receber nada. Mas só que ele precisa, conforme você falou, ninguém tem renda suficiente para comprar um carro, para comprar uma casa, e a vida continua. Ele precisa, né, do nome dele. Então, entendeu? Então é importante, tanto que agora tem um projeto do cadastro positivo. Então, tudo isso daí, não podemos vender essa imagem de que dever é bom. Agora, é claro que se o banco é draconiano, se alguém está querendo justamente cobrar um juro extorsivo, aí, é claro, concordo com o advogado. Vai procurar uma pessoa que seja do ramo, né, para poder orientar, competente, e aí ele poder renegociar. Porque, normalmente, o consumidor tem um baixo poder de barganha. Os bancos vão sempre colocar um cutelo, né, cada vez maior no pescoço dele. Então, obviamente, que sempre é bom a negociação, que é o melhor acordo, né? E ele pode ser obrigado a fazer essa renegociação com uma determinada instituição ou ele pode escolher? Não, e hoje já existe uma legislação que permite justamente você mudar, né, de banco quando você tem, né, esse negócio da portabilidade das dívidas. Então, se por acaso a dívida está muito alta numa, o que você faz? Procura para um outro banco e fala assim, vem cá, você quita aquela minha dívida, eu posso dever você? E uma coisa que foi chamada a atenção e que eu acho interessante é o prazo do endividamento, quanto maior o risco para o banco e maior a taxa de juros. Então, não tem jeito. Quanto menor o prazo, menor a taxa de juros, né, relativamente. Por quê? Porque o risco é menor. Então, isso é importante as pessoas saberem que quanto maior, como hoje em dia, para você comprar um carro, paga em 8 anos, né, 9 anos. É claro que isso daí você vai pagar 3 a 4 carros e tem que ter cuidado. Agora, doutor Rogério, o PROCON falou ali da questão de colocar o nome num cadastro negativo. A partir de quanto tempo de inadimplência isso pode ser feito? Em regra, algumas empresas, alguns bancos fazem essa inclusão após 30 dias de vencido, mas a lei especificamente não determina um prazo fixo. Pode ser um dia após o vencimento, ou 30 dias, 60 dias, de acordo com o relacionamento até que o consumidor tem com o banco. E quando paga a dívida, automaticamente sai dessa lista? Não, automaticamente não. Há já uma decisão do SCJ que estabelece um prazo de 5 dias úteis para que haja essa retirada do nome do consumidor que pagou a dívida ou fez uma renegociação e começou a pagar a primeira parcela. 5 dias úteis é o prazo. Doutor Newton, agora, além das dívidas que a gente costuma fazer, tem também os impostos que são anuais e que não tem como fugir. Como se organizar para poder arcar com tudo isso? Primeira coisa, parece um palavrão, é fazer um planejamento financeiro. O que é isso? Pegar um caderninho, que a gente sempre fala planilha, e as pessoas falam, não sei mexer em computador. Então faz o seguinte, pega um caderninho e coloca lá quais são os gastos que você tem, os gastos essenciais e não essenciais, ou supérfluos. E com isso você vê qual é a sua renda. E isso é bom, a renda familiar. Porque as pessoas às vezes só veem a renda do chefe de família, não, tem que levar em consideração, porque as despesas são familiares. E aí com isso faz-se um orçamento para um determinado período. As pessoas têm que levar em consideração a regrinha dos 3 sim. Primeiro o seguinte, tem necessidade de comprar aquele bem? A primeira resposta, sim. Então vamos para o segundo. Está no seu planejamento financeiro, no seu orçamento? Sim. Terceiro, tem que ser naquele momento? Então, são essas regrinhas de bolso que são interessantes para as pessoas levarem em consideração, que aí vão consumir melhor e mais.
Doutor Rogério, como é que funciona no caso dos impostos quando a pessoa não arca com eles? Que a gente viu que nas compras, nas dívidas comuns, o nome vai para o Serasa, vai para o SPC. E no caso dos impostos? Pois é, no caso dos impostos, já existem sim alguns estados que fazem a inclusão do nome desse devedor de impostos como IPVA, por exemplo, nos cadastros de proteção SPC e Serasa. Então, também existe por parte do poder público agora essa possibilidade através de convênios mesmo que o Estado faz com essas empresas. E no estado de Goiás, por exemplo, posso dar o exemplo do IPVA. IPVA, o cidadão não paga o IPVA, automaticamente, após um ano, se não me engano, há a inclusão do nome no Serasa. E quando isso acontece, o consumidor precisa buscar uma forma de tentar fazer com que o seu crédito seja reaberto no mercado. Com essa restrição, ninguém consegue comprar nada. Não importa se seja restrição de R$1 ou de 1 milhão. Se ele tem o nome incluso no sistema de proteção, ele não consegue fazer nenhum tipo de compra. Não faz crédito. Não consegue fazer nada. E o que vale a pena, doutor Newton, pagar à vista ou pagar parcelado no caso dos impostos? Bom, primeiro é o seguinte, sempre vê a taxa de juros. Se, por exemplo, aqui em Brasília, a gente, quando vai pagar IPVA e IPTU, tem um desconto de 5%. Então, com uma inflação dessa, uma taxa de juros que nós temos, é excelente você pagar com desconto. Então, pagar à vista. Agora, se por acaso não tiver o pagamento à vista e o pagamento a prazo, não incidir juros e for indiferente, é claro que é preferível pagar a prazo. Então, às vezes, vamos fazer compras e aí cartão de crédito, por exemplo, fala assim, pague 10 vezes sem juros. Aí, se pagar à vista é a mesma coisa, então é preferível pagar em 10 vezes, né, porque não tem juros. Mas sempre lembrando de somar essas quantias no final do mês, né? Isso. Dentro do planejamento financeiro, ele não pode, né? Ele tem que andar com aquilo, né? Se for um papelzinho, se for um caderninho, uma agenda, ele tem que andar, porque as tentações do comércio são muito grandes e as pessoas acabam sendo, né, atraídas e, infelizmente, são pegas e depois vão cair na Serasa, na SPC, infelizmente. Na verdade, até uma observação, em muitos casos, o consumidor, quando chega com dinheiro para comprar um eletrodoméstico, por exemplo, à vista, a empresa mesmo, a empresa de apartamento, não oferece nenhum tipo de desconto. E oferece um cartão de crédito, alguma forma que faça que ele contrate algum produto, algum serviço que ele possa utilizar em outro estabelecimento. Então, essa oferta de crédito também faz com que o consumidor seja, como o doutor Newton disse, atraído para isso. E muitas vezes, por não ter o planejamento financeiro, por não ter tido até mesmo na escola orientações sobre finanças, ele não consegue pagar. Tem que ficar atento. Tem sim. No próximo bloco, você vai saber qual é o prazo para uma dívida ser cobrada judicialmente. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje, os nossos convidados são o economista Newton Marques, membro do Conselho Regional de Economia do DF e professor do Núcleo de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, e o advogado Rogério Rocha, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da seção de Goiás da OAB. Eles conversam conosco sobre o cuidado que a pessoa deve ter com as contas para não se endividar. Mas o que acontece se alguém não se organiza, assume compromissos e não consegue pagar? Pela lei, até mesmo as dívidas têm um prazo para serem cobradas judicialmente. O Código Civil determina que a prescrição de dívidas ocorra em 10 anos, se a lei não fixar prazo menor, tempo que diminui para 5 anos no caso de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Doutor Rogério, isso quer dizer que após esse prazo a pessoa não pode mais ser cobrada ou não é bem assim? Na verdade, a lei estabelece isso, que o prazo para cobrança é de 5 anos. É importante destacar que essa cobrança, ela muitas vezes é feita de uma forma que não é a forma legal. Como seria essa forma legal? Propor uma ação para cobrar realmente aquela dívida de um cartão de crédito, de uma conta de telefone. As pessoas não têm, as empresas, na verdade, não procedem da maneira que deviam proceder. E, passado esse prazo de 5 anos, algumas empresas, ou até antes disso, vendem essas dívidas, são chamadas dívidas podres, para outras empresas que fazem as cobranças. E são aquelas cobranças insistentes, aquelas cobranças que muitas vezes extrapolam até os limites de uma cobrança normal. E se a pessoa for cobrada de uma forma, como o senhor disse aí, que extrapola os limites legais, de uma forma abusiva ou até mesmo vexatória, ela tem direito também a recorrer à justiça? Quando há essa extrapolação dos limites do razoável, onde as empresas ligam na casa do consumidor, ligam no trabalho, mandam mensagens, ligam dia de sábado, dia de domingo, há sim uma ofensa, claro, porque o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que ninguém pode ser coagido em dívida, a pagar alguma dívida
com métodos coercitivos, de ameaça. Então, a pessoa que sofre esse tipo de situação, ele pode recorrer ao judiciário, porque a dívida é uma coisa, agora a forma de cobrar é outra. E existem já casos de pessoas que recorreram e conseguiram, sim, indenizações por dano moral. Doutor Nilton, e quem paga tudo certinho também tem que guardar os comprovantes desses pagamentos. Como é que são os prazos que a gente deve ficar atento para poder guardar e não ter problema para ser cobrado indevidamente? Em geral, a lei, né, permite 5 anos. Você guardar até 5 anos, né? Existem algumas mudanças que dizem que agora você já é obrigado, a empresa, a mostrar que está quitado, e aí com isso você já tem uma declaração de quitação. Então, evita justamente o constrangimento que o doutor falou, que é justamente aquelas pessoas que não guardam, porque quantas pessoas guardam comprovantes? É muito papel, né? É muito papel. Tem que se perde no tempo, então, essas coisas todas. Essa lei é 12.007 de 2009, que estabelece justamente o que o doutor Nilton disse, que as empresas prestadoras de serviço público ou privado têm até o mês de maio do ano seguinte que fornecer uma declaração de quitação dos débitos do ano anterior. A gente também paga na própria conta do banco e fica arquivado ali o comprovante. A instituição financeira ela é obrigada a deixar esse arquivo por um tempo mínimo ou não? Existe essa regra? Olha, o Banco Central sempre cobra das instituições pelo menos 5 anos também. Então, vale o mesmo prazo. É conhecido como compliance, tá certo? É uma medida, né, uma resolução do Conselho Monetário Nacional e tem a normatização por parte do Banco Central, através de circulares, que exige que qualquer exigência de comprovação que os bancos têm que fazer junto ao Banco Central é 5 anos. Então, isso vale, essa medida, né, ela deve comportar isso. Isso também vale o imposto de renda, né? A gente não tem 5 anos para guardar os documentos, então parece que tudo converge para esses 5 anos aí. Então, vale para todo mundo. Então os bancos, né, mas conforme o doutor falou, que essa lei que foi recentemente, né, promulgada, é justamente para permitir com que haja uma defesa do consumidor, porque o consumidor fica refém. Então, se aparece alguma coisa, o ônus fica para o consumidor, quando, na verdade, deveria ser o ônus para justamente quem vendeu, quem prestou aquele serviço. E será que o brasileiro se organiza para pagar as contas em dia? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Vou pagando devagarzinho e quando eu pago não percebo. E aí muita gente acumula. E depois para pagar, como é que você vai conseguir pagar de uma vez? É difícil, né? Então o brasileiro é desorganizado nessa área. Em PTU, em PVA, além do IPVA, veio o material escolar. Se eu gastar muito agora nesse mês, no próximo mês eu não vou conseguir pagar. Pela facilidade de comprar do mercado, eu acho que a pessoa se endivida mais do que tem condição de pagar. Eu acho que faz o compromisso maior do que o ganha, com certeza. Eu acho que eles se endividam demais. Não organiza ninguém, organiza nada. Eu, por exemplo, não. Agora mesmo eu vou pagar a conta, sem organização nenhuma. Doutor Nilton, isso é comum, né? É curioso que eu acho que esse sorriso deve ser de nervoso. Porque como é que uma pessoa pode imaginar que seja interessante não fazer o planejamento? Porque ela acaba pagando um juro maior, ela fica comprometida e depois ela fica trocando o almoço pela janta. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito séria, aquilo que você falou. Nós não conseguimos colocar como uma matéria dentro do currículo escolar, mas transversalmente tem se procurado colocar essas questões de juro simples, juro composto, a questão da inflação. Então, infelizmente, a gente vê que a gente tem muita desinformação. Então, nós lá no Conselho de Economia procuramos sempre, às vezes, orientar todo ano as pessoas que têm dívidas para justamente poder se organizar. Porque a pior coisa que tem, a gente vai descobrindo nas organizações, são aquelas famílias endividadas. Elas não conseguem produzir adequadamente, elas sofrem de depressão, úlcera, entendeu? Problemas conjugais, entendeu? Problemas com filhos. Então, existe uma desorganização familiar. Então, as pessoas têm que entender que a educação financeira é uma mudança atitudinal. As pessoas têm que se conscientizarem que tem que haver uma mudança de atitude. Então, as pessoas não podem só consumir porque a televisão ou porque o comércio está pedindo para consumir. As pessoas têm que saber o seguinte: eu posso dar esse passo? Não posso, então não tem. Agora, doutor Rogério, isso acaba se refletindo em várias áreas da vida da pessoa, não só em ficar com o nome sujo e não poder abrir um crédito, não é mesmo?
o problema principal é a falta de informação. As pessoas não têm informação. E não existe estado pior do que o estado da ignorância. Se o cidadão não sabe, não conhece o direito, não conhece o que ele pode fazer, ele vive realmente essa situação e não sabe como sair. Nem exerce a cidadania, né, doutor? Exatamente. E essa dificuldade de exercer a cidadania, como o doutor Newton disse, ela é a pior de todas as eficiências, porque o cidadão, ele não sabe, por exemplo, que ele pode recorrer ao judiciário para resolver uma questão ou outra. Ele tem até receio de ir ao judiciário, de chegar às portas do judiciário, porque é um ambiente completamente desconhecido. E o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil faz, os conselhos de economia, é trazer um pouco de informação, sim, para que aquele cidadão saiba que existem, sim, leis que protegem os consumidores. E elas são muitas. Mas, na verdade, o que falta mesmo é a informação. Mas já há, sim, por parte do consumidor, uma consciência de que ele tem direito. Mas tem deveres também. Exatamente. A CLT, que é uma legislação de 70 anos, no início, eu tenho a percepção que as pessoas também não conheciam quase nada. Hoje, todo trabalhador sabe que tem direito. No ramo do consumidor é a mesma coisa. O Código de Defesa do Consumidor fez 23 anos e, na verdade, as pessoas ainda estão conhecendo o Código. Tenho comigo que daqui a alguns 20, 30 anos, essa situação vai mudar um pouco, justamente pelos consumidores terem a consciência de que aquelas situações que são... Às vezes eles pensam que são no dia a dia, são situações que não podem ser oferecidas para quem consome e consome muito. Eu queria aproveitar aqui o gancho que ele estava falando justamente da lei do consumidor, né? Que tem 20 e poucos anos. E a nossa estabilidade econômica também é recente, é de 94 para cá. Então você vê que uma coisa está intimamente associada à outra. A gente acaba sendo muito atraído por propagandas oferecendo imóveis ou bens a juros zero. Isso existe mesmo ou acaba o juro estando embutido em alguma prestação aí? Não, você sabe que eu comprei um carro recentemente e dei uma boa entrada, porque aí teve que dar uma boa entrada, 60% de entrada e o restante pagar em 24 meses. E, curiosamente, só pago o IOF. Entendeu? Então, é zero mesmo. Mas o caso de montadoras, elas bancam, porque isso aí não existe nada de graça, não existe almoço de graça, entendeu? Então, aquilo ali é um benefício, porque eles captam recursos, têm acesso ao mercado financeiro externo ou local, e aí consegue um juro baixo. O que interessa para eles é rolar a produção deles. Parado, ele não pode ficar. Então, quando eles financiam juro zero, eles vendem a produção. E é isso que está acontecendo. Então, em algumas situações, isso é verdade. Agora, em outras, é que nem o Black Friday. Todas as vezes que ficam anunciando aquele negócio, me engana que eu gosto. Por quê? Porque eles sobem o preço e depois dão um desconto. Então, as pessoas têm que acompanhar. Por isso é que a palavra de ordem é pesquisem. Procurem conhecer os preços. Não caiam na primeira. Tem gente que, às vezes, vai no comércio, se você encontrar mais barato, passa aqui. Eu compro num outro, só para o mesmo preço e passo lá com o produto para ele ficar na dúvida. Porque a obrigação é do comerciante. Ele tem um preço competitivo, não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês quais são as dicas para as pessoas poderem comprar sem se endividar. Doutor Rogério. Na verdade, o consumidor precisa ter a primeira consciência de que ele recebe um salário mensal e ele deve fazer o compromisso para os meses seguintes de acordo com o que ele recebe. O doutor Newton é muito mais indicado para dizer realmente como o consumidor deve fazer com o seu orçamento mensal, mas é isso, em regra, ele fazer sim um gasto consciente para que ele amanhã não precise recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou ao judiciário, para que as questões para que o judiciário cuide de outras questões, não de questões como essa. Doutor Newton. É verdade, já adiantou, né? O que eu poderia complementar é dizer o seguinte, as pessoas têm que criar esse hábito. E a questão da poupança também, que é outra coisa que as pessoas não fazem. Se elas pudessem reservar 10% da sua renda como uma poupança, para justamente permitir com que um determinado período eles não comprem à vista, mas pelo menos deem uma boa entrada, que tudo que é pago à vista, ou seja, dado com uma boa entrada, os juros são menores, porque o risco deixa de ser grande. Então, as pessoas têm que entender isso. Quem não dá nenhuma entrada, pensa que está se vangloriando. Não, vai correr o risco todinho a instituição que lhe concedeu o crédito e vai cobrar o juro em cima daquilo ali. Então, quanto mais você puder se pagar à vista, que infelizmente nem todo mundo tem dinheiro para pagar à vista, mas uma entrada boa e fazer a poupança. E o resto, o doutor já falou justamente que é isso, as pessoas darem um passo conforme a perna, ou seja, seu orçamento tem que caber na sua renda familiar. Bom, e com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Newton, doutor Rogério, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.